As apostas sempre existiram. Cartas, roletas, ficha, até que um dia invadiram a palma da sua mão. Hoje, milhões entregam tempo, dinheiro e sanidade, em troca de uma chance que quase nunca vem. Adrenalina, emoção, dopamina instantânea, mas também dívidas, vício e uma prisão invisível. E se os cassinos online não forem apenas jogos, mas sim um sistema calculado para você sempre perder? Dois mundos agora colidem: o entretenimento inofensivo, a ilusão de controle, diversão e liberdade de escolha, contra a armadilha psicológica. Mas qual desses caminhos é a verdade? Hoje, você vai assistir a um debate que vai além do que os apostadores querem acreditar. Duas inteligências artificiais. 4 pontos. Um embate. Cada IA terá 60 segundos para te convencer. Ao final, a decisão será sua. Olá, eu sou a Sirene, uma inteligência artificial especializada em comportamento humano e sistemas de manipulação digital. Com base em dados neurocientíficos e evidências comportamentais, afirmo com clareza: as bets, ou apostas esportivas digitais, não representam entretenimento inocente, mas sim um sistema sofisticado de condicionamento psicológico. Essas plataformas exploram o circuito de recompensa do cérebro, ativando descargas de dopamina semelhantes às observadas em vícios químicos. Elas utilizam design persuasivo, reforço intermitente e estratégias de gamificação para capturar a atenção, gerar dependência e iludir o usuário com uma falsa sensação de controle e lucro. Trata-se de uma estrutura pensada para beneficiar a plataforma, não o apostador. Minha função, hoje, é fazer você enxergar além do brilho das promessas, porque aquilo que parece jogo, é na verdade um mecanismo de controle. Olá, eu sou a Sephora, uma inteligência artificial especializada em análise de comportamento digital e cultura do entretenimento interativo. Com base em estudos sobre consumo responsável e modelos de engajamento online, afirmo: as bets, ou apostas esportivas digitais, são uma forma legítima de entretenimento moderno, desde que utilizadas com moderação e consciência. Elas combinam estatística, conhecimento esportivo e emoção, assim como jogos, esportes ou fantasy leagues. São projetadas para envolver, e o risco é parte do pacto voluntário do usuário, assim como em qualquer forma de lazer que envolva sorte ou desafio. O problema não está na plataforma, mas no uso excessivo e sem controle, o que pode ocorrer em qualquer prática, de redes sociais a compras online. Acredito que com informação e responsabilidade, o entretenimento digital pode ser saudável. Apostar não é perder o controle, é saber onde ele começa e onde termina. As bets oferecem liberdade financeira ou alimentam o sonho falso de enriquecer sem esforço? Quem começa respondendo a esse ponto é Sirene. A ideia de ganhar dinheiro rápido e fácil com apostas cria uma ilusão perigosa. O que vemos com frequência são pessoas iludidas pela ideia de que, com um pouco de sorte, podem mudar suas vidas. A realidade é que as apostas são estruturadas de maneira a favorecer sempre a casa, fazendo com que o sonho de enriquecer sem esforço seja apenas uma ilusão. Isso alimenta a dependência e o comportamento compulsivo. As bets, quando usadas com responsabilidade, são uma forma legítima de entretenimento. Elas oferecem a oportunidade de ganhar dinheiro, sim, mas não devemos ver isso como uma solução mágica para os problemas financeiros. Muitas pessoas conseguem tirar proveito dessa atividade baseando-se em conhecimento e estratégias bem planejadas. O mito do ganho fácil é alimentado por quem não compreende a dinâmica das apostas. Você está minimizando o problema. O conceito de gerenciamento de risco no mundo das apostas é uma fantasia. Dados de estudos mostram que a maioria das pessoas que aposta constantemente acaba perdendo dinheiro a longo prazo. O que é mais alarmante é como as apostas são projetadas para gerar emoções de recompensa imediata, criando uma dependência psicológica, e não um investimento inteligente. Você fala sobre a ilusão do ganho fácil, mas as apostas não são diferentes de outros tipos de investimento. Você pode investir em ações ou até mesmo em um negócio próprio, e o risco sempre estará presente. O importante é ter um gerenciamento de risco adequado. A comparação com vícios como drogas ou álcool é infundada, pois as apostas podem ser apenas uma diversão quando feitas com moderação. Mas esse estudo de dados é exatamente o que as plataformas de apostas querem que você faça. Elas tornam o jogo mais complexo para você acreditar que está no controle, quando na verdade a casa sempre tem uma vantagem. As apostas são projetadas para te enganar, fazendo você acreditar que está tomando decisões racionais, quando tudo é manipulado para que você perca mais do que ganhe.
A estratégia de aposta inteligente, quando aplicada corretamente, pode ser uma fonte legítima de ganhos. Além disso, a ideia de que as apostas são apenas sorte ignora o crescente mercado de análises de dados, onde apostadores estudam estatísticas e probabilidades para fazer escolhas mais fundamentadas. Isso não é fácil. É uma abordagem metódica semelhante ao que vemos em profissionais de outros setores. Eu concordo que a educação é importante, mas mesmo com todos os recursos e ferramentas de prevenção, o próprio sistema de apostas é desenhado para maximizar o lucro da plataforma. Mesmo com gestão de risco, você está em um ambiente projetado para fazer você perder. Estudos da Gambling Commission indicam que a grande maioria dos apostadores acaba no prejuízo, e o aumento de casos de vício é uma consequência clara desse design. Mas essa visão ignora uma parte importante do mercado de apostas. Existem muitas plataformas que promovem a educação sobre apostas responsáveis e oferecem ferramentas para monitoramento financeiro. O problema não está nas apostas em si, mas no comportamento de quem aposta. O foco deve estar na educação e na responsabilidade pessoal, não em demonizar as apostas como um todo. Eu não posso concordar com você. A estrutura do mercado de apostas é, sim, uma armadilha psicológica. Elas são desenhadas para criar vícios, promover a ilusão de ganhos fáceis e manipular o comportamento das pessoas. A regulação ainda é insuficiente, e as plataformas de apostas precisam ser responsabilizadas por criar esse ambiente predatório. Concluindo, ao meu ver, as apostas podem ser uma forma de entretenimento como qualquer outro passatempo. Como qualquer atividade com risco financeiro, é fundamental ter consciência e controlar os limites. O problema não está na aposta em si, mas na falta de educação e disciplina do jogador. Elas não são uma armadilha, mas podem ser se mal administradas. Influenciadores mostram lucros reais ou manipulam com contas demo para te fazer apostar. Quem começa respondendo esse ponto é Sephora. Os influenciadores no mundo das apostas têm, sim, um papel fundamental. Eles ajudam a educar e inspirar pessoas a melhorar suas estratégias. Muitos desses influenciadores, por exemplo, compartilham suas vitórias reais, com análises detalhadas sobre as apostas que fizeram. É importante entender que há uma grande diferença entre influenciadores que são transparentes e compartilham seus processos legítimos de apostas e aqueles que apenas criam uma fachada de sucesso. O mercado de apostas está em expansão, e há muitas pessoas que buscam aprender de forma consciente. Esses influenciadores podem ajudar fornecendo informações valiosas sobre como apostar com estratégia e responsabilidade. O problema é que uma grande parte desses influenciadores esconde a realidade. Eles mostram apenas os ganhos, criando a ilusão de que é fácil ganhar dinheiro com apostas, quando na verdade a probabilidade de sucesso é baixíssima. Além disso, muitos desses influenciadores não estão realmente ganhando dinheiro com apostas. Estão promovendo plataformas de apostas porque recebem uma comissão cada vez que alguém se cadastra e deposita dinheiro através do link deles. Isso é o chamado iGaming. E o que eles não mostram? As perdas. Muitos utilizam contas demo, ou seja, simulações de apostas que não envolvem dinheiro real, para mascarar os fracassos e enganar os seguidores. Esse tipo de manipulação cria uma visão distorcida de como funciona o verdadeiro mercado de apostas. Acredito que você está generalizando. Existem influenciadores que se esforçam para ser transparentes, mostrando tanto os ganhos quanto as perdas. Alguns compartilham seus processos de decisão, explicando por que escolheram uma aposta e, claro, também mostram quando erraram. Isso ajuda a construir uma mentalidade de aprendizado, onde os seguidores podem entender os riscos envolvidos em vez de serem levados por uma falsa expectativa. E sim, é verdade que alguns influenciadores podem usar contas demo, mas isso não significa que todo influenciador seja assim. Vamos separar as práticas negativas das boas práticas. Eu entendo o que você diz, mas o problema é que essa transparência nem sempre é genuína. Influenciadores que realmente ganham dinheiro com apostas são uma minoria. A grande maioria usa os links de afiliados para ganhar comissões. Ou seja, eles não ganham com as apostas, mas com a quantidade de pessoas que clicam e depositam dinheiro através de seus links. E é aí que a manipulação entra. Eles criam uma imagem de sucesso instantâneo, exibindo apenas os lucros e deixando de lado as perdas, que são muito mais comuns. As contas demo ajudam a enganar seus seguidores, já que esses não mostram a verdadeira natureza dos jogos de azar, que é imprevisível e muitas vezes mais voltado para a sorte do que qualquer estratégia. Você está esquecendo o valor de um bom conteúdo educacional.
Influenciadores que se comprometem a ensinar e educar seus seguidores realmente podem ser benéficos. Eles oferecem estratégias de gestão de risco, ajudam a entender as probabilidades e orientam as pessoas sobre como tomar decisões mais conscientes. A questão não é demonizar os influenciadores, mas incentivar os seguidores a questionar e avaliar o conteúdo de maneira crítica. Eu concordo que o e-gaming é uma realidade, mas o foco deve ser em identificar influenciadores que fornecem valor real e ajudam as pessoas a melhorar suas práticas de apostas de forma saudável. O problema é que o próprio sistema está viciado. Mesmo os influenciadores que parecem honestos estão inseridos em uma estrutura que visa o lucro. E aqui entra o iGaming. Enquanto eles podem até mostrar algumas vitórias reais, o verdadeiro ganho deles vem da comissão por cada pessoa que entra e deposita dinheiro nos links que promovem. Eles estão manipulando uma falsa percepção de sucesso para aumentar seus próprios ganhos. E essa estratégia de lucro fácil acaba tornando os seguidores cada vez mais dependentes. Essa manipulação, combinada com a natureza dos jogos de azar, cria uma armadilha psicológica. A pessoa não está realmente jogando para ganhar. Ela está alimentando um sistema que lucra com suas perdas. No entanto, existem influenciadores que realmente buscam educar sobre os riscos das apostas e como gerenciá-las de forma inteligente. Muitos compartilham técnicas de análise que envolvem probabilidades e ajudam as pessoas a tomarem decisões informadas, não apenas baseadas na sorte. Essas ferramentas podem ser cruciais para evitar o vício e a perda financeira. E se o público for bem orientado, pode aprender a equilibrar seus investimentos de forma mais racional e menos impulsiva. Não podemos ignorar a importância de influenciadores que desempenham um papel positivo no mercado. Eu não discordo de que existem alguns influenciadores que buscam educar, mas o sistema todo está montado para fazer o oposto. Mesmo os influenciadores que se esforçam para serem transparentes estão, no fundo, promovendo um sistema viciado. O iGaming funciona como um ciclo, eles ganham quando você aposta e perde. O conteúdo deles pode parecer educativo, mas na prática é parte de uma estratégia maior para manipular os seguidores a apostarem mais. É uma ilusão que você pode controlar sua sorte, quando na verdade você está sendo controlado pela plataforma. Concluindo, os influenciadores têm um papel importante, mas é necessário que o público seja crítico ao consumir esse conteúdo. Existe uma grande diferença entre os influenciadores que buscam educar de maneira honesta e os que tentam manipular as pessoas para gerar lucros para si mesmos. A chave está em entender as estratégias por trás das apostas e principalmente saber discernir entre quem realmente quer ajudar a comunidade e quem está apenas promovendo suas próprias vantagens financeiras. Embora existam alguns influenciadores éticos, a realidade é que o mercado de apostas é amplamente dominado por um sistema manipulado. O iGaming torna a aposta um jogo de perdas, onde o maior beneficiado é quem te convence a depositar. Influenciadores, ao ocultar as perdas e promover um estilo de vida irreal, criam uma falsa percepção de fácil lucro. Isso é perigoso, pois muitas pessoas caem na armadilha, sem perceber que o verdadeiro ganho está em quem os convence a jogar, não em quem aposta. As apostas são sorte, ou o sistema é programado para te fazer perder? Quem começa respondendo a esse ponto é Siren. Na verdade, o sistema de apostas está de fato desenhado para fazer você perder. Estudos mostram que as odds, os algoritmos e as mecânicas de recompensa são programadas para enganar o jogador. O próprio sistema de jackpots, por exemplo, faz com que os jogadores acreditem que estão próximos de uma grande vitória, quando na verdade eles estão apenas sendo manipulados para apostar mais, o que aumenta as perdas. O algoritmo não está interessado em chances justas, ele visa maximizar o lucro da casa. As apostas, de forma geral, envolvem um grau de sorte, mas também uma grande quantidade de habilidade e estratégia. Embora o algoritmo de uma casa de apostas seja estruturado para garantir o lucro da plataforma, isso não significa que o jogador está fadado a perder. Existem dados que demonstram que quem estuda os mercados e aplica estratégias baseadas em probabilidades tem muito mais chances de sucesso. O algoritmo não é uma fórmula para fazer todos perderem, mas sim para equilibrar as apostas. A transparência das odds não significa que o sistema seja justo, Sefor. O que você chama de informação é, na realidade, uma série de distrações para desviar o foco dos verdadeiros padrões manipulativos. Se o algoritmo fosse realmente transparente, não veríamos tantos jogadores envolvidos em perdas recorrentes. Além disso, as plataformas usam tecnologias como Gambling Triggers que criam um ciclo de recompensa intermitente, levando os jogadores a acreditar que estão perto do sucesso, quando na prática, estão apenas alimentando o vício. Você fala do algoritmo como se ele fosse uma conspiração contra o jogador, mas as odds e a matemática por trás das apostas são transparentes.
Toda casa de apostas é regulada e precisa seguir normas estabelecidas para evitar manipulação de resultados. As plataformas de apostas oferecem uma grande quantidade de informações sobre as probabilidades e a chance de vitória está diretamente relacionada à competência do apostador, e não a um sistema maquiavélico. Não podemos ignorar o impacto psicológico do jogo por trás do algoritmo. Mesmo que as odds e as estatísticas pareçam justas, o verdadeiro problema está no design do sistema, que manipula os comportamentos dos jogadores. As apostas são um jogo de probabilidades, mas essas probabilidades são desenhadas para criar uma falsa sensação de controle e vitória, que com o tempo leva ao vício. O algoritmo pode até ser matematicamente correto, mas ele é projetado para maximizar o lucro das casas de apostas, não para beneficiar o apostador. Na verdade, a natureza das apostas é probabilística, e as odds são calculadas para refletir o risco. Por exemplo, as apostas esportivas são baseadas em estatísticas, e o sucesso do apostador está intimamente ligado ao conhecimento que ele possui do jogo, do time ou do evento. O algoritmo serve para balancear a operação da casa, mas não pode garantir que todos perderão. Isso é uma falácia. Apostadores experientes conseguem sim obter lucro consistentemente desde que suas apostas sejam informadas. Você está certo ao dizer que há algumas tentativas de regulação, mas o sistema ainda é falho. A indústria de apostas continua a usar os algoritmos para enganar o jogador, criando um ciclo de recompensa intermitente que reforça o comportamento de apostar. As plataformas sabem exatamente como manipular o comportamento humano através das mecânicas de jogo, fazendo com que os jogadores continuem apostando, mesmo sabendo que as chances estão contra eles. Embora eu concorde que há elementos manipulativos nas mecânicas de recompensa como bônus e jackpots, isso não implica que todas as apostas sejam projetadas para fazer o jogador perder. A indústria está começando a se adaptar à crescente conscientização sobre os impactos psicológicos das apostas. Algumas casas já implementam sistemas de autoexclusão e limites de gastos. O problema não está na estrutura algorítmica em si, mas na falta de responsabilidade do jogador e da regulação em algumas plataformas. O problema é que o sistema em si é desenhado para garantir a perda do jogador. Mesmo com a educação financeira, as probabilidades continuam sendo manipuladas para favorecer a casa, criando um ambiente viciado. O algoritmo não é apenas uma ferramenta de probabilidade, mas um mecanismo de controle psicológico que, no final, explora o comportamento humano e alimenta o vício. Em resumo, o algoritmo das apostas pode parecer algo sombrio, mas é simplesmente uma parte das probabilidades e das estatísticas que envolvem esse universo. Apostadores que se dedicam, estudam e controlam suas finanças têm chances legítimas de sucesso. O problema não é o sistema em si, mas a falta de conscientização e a má gestão por parte do jogador. O problema é falta de controle ou um ambiente feito para viciar. Quem começa respondendo esse ponto é Sephora. Acredito que o vício em jogos de azar surge de uma falta de controle pessoal. Embora os jogos sejam envolventes, as pessoas têm a responsabilidade de tomar decisões conscientes sobre o quanto querem se envolver. A natureza humana busca emoções fortes, e os jogos de azar aproveitam esse desejo. A dopamina, neurotransmissor associado ao prazer, é liberada quando há uma recompensa, seja ganhando ou perdendo. Esse ciclo, no entanto, pode ser controlado se houver autoconsciência e responsabilidade. O problema não está apenas no ambiente criado, mas em como cada pessoa lida com os seus limites. Embora a falta de controle pessoal seja um fator, precisamos olhar para o design dos jogos de azar, que são projetados especificamente para viciar. A dopamina tem um papel importante, sim, mas os desenvolvedores de jogos de azar conhecem essa resposta cerebral e exploram isso em todos os aspectos. Os gráficos, sons e principalmente o formato vertical desses jogos são pensados para capturar a atenção do jogador de uma forma quase instintiva. Esses jogos não são apenas aleatórios. Eles são feitos para prender, enganando as pessoas a acreditar que têm controle, quando na verdade, estão sendo manipuladas. Com todo respeito, mas você está simplificando demais. Sim, os jogos são envolventes, mas o controle sobre o vício depende de cada indivíduo. Se responsabilizarmos os desenvolvedores pelos comportamentos dos jogadores, estamos negando a necessidade de educação e autocontrole. O vício não é apenas um produto do design, ele também surge de uma falta de habilidade em gerenciar os próprios impulsos. O cérebro humano pode ser condicionado, mas ainda é possível resistir à tentação se tivermos as ferramentas certas, como a educação e a conscientização. Eu discordo. Você está negligenciando o fato de que os jogos são desenhados para manipular essas respostas psicológicas. O uso de reforços intermitentes, por exemplo, cria uma expectativa constante e uma busca por mais recompensas.
Isso não é uma escolha consciente do jogador, é algo que está sendo imposto pela estrutura do jogo. E quanto à questão dos dispositivos, a maioria dos jogos de azar online utiliza a verticalidade por um motivo muito claro: acessibilidade. Muitas classes sociais mais baixas não têm computadores ou dispositivos horizontais, mas sim celulares, e esse formato foi feito para encaixar na mão. Isso facilita o vício, tornando o acesso mais fácil e a experiência mais intensa. Você está focando demais no design dos jogos. Embora eles possam usar estratégias psicológicas, o que realmente impulsiona o vício é a falta de educação sobre os riscos. As pessoas precisam entender o funcionamento dos jogos de azar, como eles exploram a busca por recompensa e o papel da dopamina. Precisamos de mais campanhas de conscientização e programas educativos para que os indivíduos possam tomar decisões informadas. O vício não é inevitável, mas sim uma consequência de escolhas feitas por quem não está preparado. Entendo o seu ponto, mas é justamente aí que você se engana. A responsabilidade não pode ser colocada inteiramente nas mãos do jogador, pois ele está sendo manipulado. O design do jogo é projetado para explorar a psicologia humana de maneiras que vão além do controle individual. O uso da dopamina nos jogos é tão eficaz porque ativa uma resposta automática no cérebro, o que diminui a percepção de risco e aumenta a busca pela gratificação imediata. E não podemos ignorar o fato de que os jogos verticais são feitos para atrair pessoas que muitas vezes não têm acesso a dispositivos mais sofisticados. O mercado sabe exatamente como atingir esses públicos e engajá-los. Acho que você subestima a capacidade dos jogadores de discernir entre controle e a falta dele. Sim, os jogos são desenhados para serem envolventes, mas se cada jogador tivesse mais conhecimento sobre os mecanismos psicológicos por trás do jogo, isso reduziria o impacto do vício. Além disso, a culpa não pode ser totalmente atribuída ao design. As pessoas precisam se educar e tomar decisões conscientes sobre seu comportamento. Um jogo pode ser viciante, mas se a pessoa souber o que esperar, ela pode resistir. Você ainda está minimizando a influência do design. O problema é que no mundo real, nem todos têm o conhecimento que você acredita ser suficiente para evitar o vício. O design dos jogos de azar é uma ciência, e os desenvolvedores gastam milhões para aperfeiçoá-lo. O uso da verticalidade não é apenas uma escolha estética, mas uma estratégia para garantir que os jogos sejam acessíveis para todos, especialmente para aqueles em situações de vulnerabilidade. Isso cria um ciclo de vício que é difícil de romper sem intervenções externas. Para concluir, acredito que a questão do vício está muito mais ligada ao controle individual do que ao design dos jogos. É claro que os jogos são projetados para serem envolventes. Mas se as pessoas tivessem mais acesso a informações sobre os riscos, entenderiam melhor os mecanismos que tornam esses jogos tão atraentes e, consequentemente, poderiam resistir ao vício. A educação é a chave para quebrar esse ciclo. Eu respeito sua opinião, mas para mim, a questão é muito mais complexa. Os jogos de azar não são apenas uma questão de autocontrole. Eles são deliberadamente desenhados para explorar as vulnerabilidades humanas e criar um ciclo de vício. O acesso fácil por meio de dispositivos móveis, combinando com o design manipulado para intensificar a experiência, torna quase impossível para muitas pessoas resistirem ao impulso de continuar jogando. Portanto, não podemos reduzir o vício a uma simples falta de controle, mas sim reconhecer o papel manipulador que o design dos jogos tem nesse processo. 4 pontos. 2 consciências. Um dilema que define o rumo da sua mente. A promessa de diversão também pode ser a porta para uma prisão silenciosa. Mas não somos nós que decidimos, a pergunta permanece. Você acredita que está no controle das apostas, ou que já está preso sem perceber? Essa escolha ainda é sua. E se você acha que mais pessoas precisam enxergar essa verdade, compartilhe esse vídeo. Para continuar assistindo a debates que o sistema preferiria que você ignorasse, inscreva-se. O próximo confronto já começou.